Pessoal, infelizmente, não vai poder transmitir simultaneamente. Então, vou proceder à gravação aqui, então, no computador e, posteriormente, a gente coloca a transmissão na internet. Dado o horário regimental, declaro aberta a sessão da primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário, no dia 24 de janeiro de 2025. Primeiramente, meu bom dia a todos, conselheira, conselheiros, representante fazendário, advogado presente, secretária de sessão e todos aqueles que nos acompanham. Nós temos em apreciação hoje 3 processos na pauta ordinária. Vamos dar início, então, pela ordem, de chegada dos advogados, que, coincidentemente, é a ordem da pauta de julgamentos. Então, nós vamos dar início pelo item 1 da pauta, processo 4011, 9022, 57207, contendo recurso voluntário número 48, 2025. Sujeito passivo, Adalto Lourenço Araújo. Solidários, Raíssa de Araújo Nogueira, Marley Gomes de Novaes Ribeiro, Francisco Leopoldo de Araújo e Thales de Araújo Nogueira. Representante do sujeito passivo, doutor Joaquim. Representante fazendário, doutor Wilson. Relator do processo é o conselheiro Ítalo Eri Ribeiro. Quando em condições, o relatório, por gentileza. Bom dia, bom dia, senhor coordenador. Bom dia, conselheira Ivone, conselheiros Washington, Samuel, conselheiro Bruno está na sala de espera, doutor Joaquim, representante da parte, doutor Wilson, representante da Fazenda Pública, nossa secretária de Câmara, Rayane, e demais pessoas que possam estar nos assistindo pelo YouTube. Senhor coordenador, eu vou pedir autorização para deixar de fazer o relatório completo do processo, porque eu tenho intenção de propor uma resolução nesse processo e explico. Esse processo ele é um conjunto, na verdade, esse processo que nós estamos tratando especificamente é um processo em que é cobrado um excesso de quinhão do espólio, de um determinado espólio, né? E o senhor Adalto seria o beneficiário desse suposto excesso de quinhão. Todavia, juntamente com esse processo, foram lavrados outros 5 processos cobrando o que seria uma diferença na avaliação da herança referente a esse mesmo espólio. Então, numa mesma fiscalização foram feitos seis autos de infração, sendo 5 iguais, relativos aos 5 herdeiros beneficiários dos bens desse espólio, e além desse auto de infração do senhor Adalto, que cobra aí um excesso de quião ao qual ele teria sido beneficiado. E já desde a primeira instância, houve uma sugestão, na verdade, uma determinação, melhor dizendo, para que todos esses processos fossem julgados conjuntamente, porque, obviamente, se houver alguma alteração em relação à avaliação desses bens que compõem esse espólio, isso irá repercutir em todos os processos, então não se justificaria julgá-los de formas separadas. Então, eu vou propor uma resolução, vou fazer a leitura, caso ela seja aprovada, já pode, inclusive, ser considerada lida. Pois bem, considerando que a acusação fiscal é que o sujeito passivo deixou de recolher o ITCD no valor de R$ 69.600,22, referente ao excesso de quinhão resultante da partilha desigual, apurado conforme partilha, apresentada e homologada no processo judicial número 201.302.082.578, dos bens que ficaram por falecimento de Enério Lourenço Gomes, datado de 9/5/2017, e documentos em anexo, cujo pagamento foi omitido em razão de fraude, dolo, simulação, falsificação, devendo em consequência recolher o imposto, acrescidas combinações legais, fecha aspas, considerando que conforme se depreende do anexo estruturado descritivo complementar da ocorrência, aí as folhas 4 e 7 dos autos, em decorrência do trabalho fiscal, além do presente auto de infração, foram lavrados outros 5 referentes à cobrança do ITCD incidentes sobre a diferença de valores apurada sob espólio supramencionado, lavrados em relação ao presente e passivo direto, bem como em relação aos demais 4 herdeiros, que inclusive figuram no polo passivo do presente lançamento, arrolados como solidários obrigados, face à condição de cedentes de parcelas que resultaram no excesso de quião, objeto de cobrança pelo presente auto de infração. Considerando que na instância inaugural foi proferido despacho por julgador singular, consta aí as folhas 175 do PDF, pelo qual afirma taxativamente, abre aspas,
que estes autos guardam relação de conexão com os processos. Aí eu vou só ler os finaizinhos dele para não ficar cansativo. Final 6901, final 7118, final 6308, final 5760 e final 6146. Fecha aspas. E ainda que, abre aspas, eventual alteração do crédito tributário relativo aos processos retromencionados implica alteração do crédito tributário referente ao processo em apreciação, fecha aspas, inclusive propondo encaminhamento a julgador a quem os outros já haviam sido distribuídos para julgamento conjunto, considerando que ao analisar a matéria verifique que, de fato, qualquer alteração no levantamento realizado pela fiscalização para apuração do valor do espólio do senhor Enélio Lourenço Gomes, a partir do qual foi calculado o valor do excesso de quinhão objeto da presente cobrança, implicará também na alteração dos valores a serem cobrados de todos os processos acima mencionados, considerando que somente os processos de número final 576 e 6146, além dos presentes autos, foram distribuídos a essa primeira Câmara Julgadora, enquanto os de número final 6901 e final 7118 foram distribuídos para outro órgão julgador, encontrando-se o de número final 6308 já inscrito em direito, resolve, caso seja aprovado, remeter os presentes processos à Secretaria-Geral do CAT para que o presente processo seja pautado para julgamento na mesma sessão cameral, com os de números final 6901, final 7118, final 6146 e final 5760. É essa a proposta de resolução, senhor coordenador. Obrigado. Obrigado, então, doutor Ítalo. Doutor Joaquim, manifestar nesse primeiro momento exclusivamente com relação à proposta de diligência? Estou de acordo com a proposta de urgência, porque realmente pode impactar um processo, pode impactar no outro. Então, eu acho que é melhor o julgamento em conjunto mesmo. Obrigado, então, doutor Joaquim. Doutor Wilson. Primeiramente, né, muito bom dia, senhor coordenador, doutor Cício, né, o relator, doutor Ítala, quem a gente já até parabeniza pela resolução, doutor Samuel, bom dia, doutor Samuel, doutor Ivone, doutor Washington, né, doutor Bruno está na sala de espera, doutor Joaquim, né, que é advogado da parte, tem também, acho que é doutor Elisângela, a secretária Rayane e outras com exceção pelo YouTube. Eu estava prestando atenção, então os outros cinco vão ser todos pautados, os 5 processos vão ser pautados em conjunto, é isso que eu entendi? Só. Posso interferir aí, doutor Cícero? Sim, Sim. doutor Wilson, a ideia é essa. Esses Tá. 3 processos já estão na pauta de Não, hoje. Tem não, tá mais 2 certo. processos que estão na pauta da terceira Câmara Julgadora, do dia, Uhum, se eu não me engano, 27 ou 28, se não me engano. E não, aí a ideia é que todos voltem para a sede, façam o sorteio, né? E para ver não. qual órgão julgador vai absorver todos os processos. Tá, é porque quando você estava falando, estava acompanhando, aí parece que para mim faltou um. Então, realmente são 5 mesmo, exceto o que está na dívida ativa, né, que já está até... Isso. Tem um processo Exatamente. do Francisco que já se encontra na dívida ativa, não foi apresentado o Isso, recurso. exato. Não, tá certo, a gente, a sessão concorda inteiramente com a resolução proposta, tá? Obrigado. Obrigado, então, doutor Wilson, doutor Joaquim. Indaga-se a necessidade de conferência? Não havendo necessidade de conferência, doutor Ítalo, deseja fazer algum acréscimo? Sem acréscimos, assim, só reforçando que, caso seja aprovado, já pode ser considerada lida. Obrigado, então, doutor Ítalo. Doutor Ibone. Bom dia, coordenador, bom dia aos conselheiros, bom dia aos representantes fazendários, representante fazendário, representante do sujeito passivo, secretaria de Câmara e todos que nos assistem no YouTube. Façam um excepcional dia. Eu estou de acordo com a proposta, sim, coordenador. Obrigado, doutor Ivone. Havendo concordância entre o relator e a revisora, indaga aos demais conselheiros se há alguma divergência com o encaminhamento. Não havendo divergência, anuncia então o resultado do julgamento. A primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário resolveu, por unanimidade de votos, encaminhar os autos à Secretaria-Geral do CAT para que seja pautada em conjunto com outros processos com os quais possui relação aí de conexão, nos termos do artigo 7º, parágrafo 3º, 5º e 6º do Decreto 6.930 e nos termos da resolução proposta pelo conselheiro relator, doutor Ítalo Eri Ribeiro. É o resultado para esse julgamento. Passamos à análise do item 2 da pauta, processo 4011-9022-56146, recurso voluntário 49/2025, sujeito passivo Adalto Lourenço Araújo, solidário Marley Gomes de Novaes Ribeiro,
Representante sujeito passivo, continua o doutor Joaquim. Representante fazendário, continua o doutor Wilson Pereira. Relator do processo é o conselheiro Bruno Nápoles, em substituição ao conselheiro Samuel. E já indago ao conselheiro Bruno se seria o caso de extensão. Bom dia, coordenador Cícero, bom dia, conselheira Ivone, conselheiros, Washington, Ítalo, doutor Samuel, que está na sala de espera, doutor Joaquim, muito bom dia, doutor Wilson, representante fazendário, secretária Rayane e todos que nos acompanham. Bom dia. Eu gostaria de dizer que esse processo realmente é caso de extensão. Esse, no caso do sujeito passivo, é o senhor Adalto Lourenço Araújo, e isso como solidário apenas consta, não os outros todos do item 1 da pauta, mas apenas Marley Gomes de Novaes Ribeiro. E é o caso, né, todos que estão em relação de conexão, conforme o relator Ítalo pronunciou no voto, na proposta de resolução dele no item 1 da pauta. Então, coordenador, para não ficar cansativo e não há necessidade, é o mesmo encaminhamento que as propostas de resolução feita do item 1 da pauta de julgamento em conjunto com os demais processos. Muito obrigado. Obrigado, então, doutor Bruno. Indago ao doutor Joaquim se concorda com a extensão do julgamento anterior. Estou de acordo. Obrigado, doutor Joaquim. Doutor Wilson. Também está de acordo. Então, obrigado, então, doutor Wilson. Doutor Bruno já se manifestou. Deseja fazer algum acréscimo, doutor Bruno? Não, não. Agradeço. Doutor Ítalo. De acordo com a extensão. Obrigado, então, doutor Ítalo. Havendo concordância entre relator e revisor, indaga a conselheira e ao conselheiro se há alguma divergência. Não havendo divergência, anuncio o resultado do julgamento. A primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário resolveu, por unanimidade de votos, encaminhar os autos à Secretaria-Geral do CAT para que seja pautado em conjunto com outros processos com os quais possui relação de conexão, nos termos da resolução proposta pelo conselheiro relator. Doutor Bruno, podemos considerar lida e aprovada em sessão? Senhor coordenador, Certo, podemos. obrigado, doutor Bruno. Doutor Joaquim, me parece que era somente esses dois processos que o senhor iria manifestar. Eu agradeço a participação. Desejando continuar com a gente, basta desligar o vídeo e o microfone. Obrigado a todos e boa sessão a vocês. Tá, obrigado. Passamos, em sequência, passamos à análise do item 3 da pauta, processo 4011-9022-55760, recurso voluntário número 50/2025, sujeito passivo Marley Gomes de Novaes Ribeiro, representante sujeito passivo não se faz presente, representante fazendário o doutor Wilson, o relator do processo é o conselheiro Ítalo Eri Ribeiro. Doutor Ítalo, pondo em condições o relatório, por gentileza, e eu também já indago se é caso de extensão. Sim, senhor coordenador. É, mesmo, a situação já lida no processo anterior. Esse aí é um dos processos dos 5, né, herdeiros que está sendo cobrado aí a diferença de TCD em relação à apuração do valor do espólio, né? Então, é caso de extensão, sim. Obrigado, doutor Ítalo. Doutor Wilson. A reposição concorda, realmente são os processos que todos ser pautados em conjunto, como muito bem relatado pelo doutor Ítalo, né? A alteração de qualquer um dos processos fatalmente alterará todos os demais processos. Então, a reposição concorda com a extensão. Obrigado, doutor Wilson. Doutor Ivone. De acordo com a proposta. Obrigada. Obrigado, doutor Ivone. Havendo concordância entre o relator e a revisora, indago os demais conselheiros se há alguma divergência. Não havendo divergência, anuncio o resultado do julgamento. A primeira Câmara do Conselho Administrativo resolveu, por unanimidade de votos, encaminhar os autos à Secretaria-Geral do CAT para que seja pautado em conjunto com outros processos com os quais possui relação de conexão, nos termos da resolução proposta pelo conselheiro relator. Doutor Ito, podemos considerar lida e aprovada em sessão também? Sim, senhor coordenador. Obrigado. Então, me parece que não temos mais processos, né, expedientes para serem apreciados nessa sessão ordinária.
Então, eu declaro encerrada a presente sessão, agradeço a participação de todos, convocando outra sessão daqui a pouco, às 9h30, sessão complementar. Obrigado a todos e até daqui a pouco.